Você é evangélico? Nesse estudo eu vou te mostrar o quanto você pode estar sendo enganado pelo inimigo e pela sua própria igreja. Eu te convido a sair da sua zona de conforto e buscar a verdade, que é uma só. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Já deixa teu gostei, se inscreve e ativa o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Compartilha também, né? É isso que a gente precisa fazer com a palavra de Deus. Vamos orar para Deus acompanhar nosso estudo. Paizinho amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, de conhecer um pouco mais de Ti, Pai. Envia Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, Pai, e que Ele possa nos conduzir para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pega a tua Bíblia e acompanha junto comigo. Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9. Aqui o texto fala sobre Jesus. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Segundo o IBGE, a igreja evangélica tem tido um crescimento gigantesco nos últimos anos. Um salto de 21% em 1910 para 31% em 2018. E esse boom a gente consegue ver, né? Nas redes sociais, no comércio. Hoje em dia há muitos nichos voltados para esse público, não é verdade? E como cristãos a gente devia ficar feliz, né? Ver todo mundo salvo, todos vivendo a vida que Deus planejou para nós. Mas sabe, irmãos, me chama a atenção a quantidade de denominação diferente que diz ser guiada pela mesma fonte, a Bíblia, a Palavra de Deus. Isso porque estamos falando do Brasil. Porque se a gente for falar aqui em relação ao mundo, temos mais de 33 mil diferentes denominações. Dá para imaginar? 33 mil diferentes denominações para a mesma religião. E hoje o que mais vemos são púlpitos que mais parecem shows mundanos, palestras motivacionais, onde o que a gente menos vê é a palavra de Deus. Circo, qualquer coisa, menos um lugar de reverência, louvor e adoração. Os papéis acabam se invertendo. Quem devia estar lá adorando é adorado. E aquelas celebridades gospel, que deviam estar ali para levar a palavra de Deus, acabam virando influenciadores de estilo de vida, moda. São os atuais astros pop rock evangélicos. Esse verso que lemos fala sobre salvação eterna para aqueles que... Vocês lembram? Salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. É bonito, né? Quando a gente diz que quando teve um encontro com Jesus, nossa vida foi transformada, que não somos mais a mesma pessoa. Mas será que estamos dispostos mesmo a mudar, abrir mão, viver uma vida santa, separada, avessa a esse mundo? Ou você é daqueles que se agarram à parte fácil do Evangelho? Infelizmente, irmãos, hoje muitas igrejas se tornaram empresas, onde os pastores, na verdade, são empresários, aproveitadores. Esses lugares querem trazer o maior número de pessoas possíveis e, para isso, oferecem discurso de autoajuda, promessas de bênçãos, e não orientam o seu povo a terem uma vida como Deus espera que seja. Muitos usam a palavra radical, né? Radicalismo, só que sem fundamento bíblico nenhum. Pelo contrário, estão longe da palavra de Deus. Lá sim tem orientação para tudo que a gente precisa nessa vida. E não é, meu irmão, a minha opinião, não é a sua opinião. É o que está escrito. Atos capítulo 5, verso 29. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Muitos membros vivem embaixo do que seu pastor diz. É quase que um amém, um sim, senhor. Nós somos chamados, irmãos, pela própria Bíblia, a investigarmos tudo o que ouvimos e aprendemos, a estudar por nós mesmos. Eu não entendo como tem evangélico idolatrando pastor, cantor gospel. São homens falhos como eu e você. Muitos vivem uma vida íntegra, santa, honesta, mas a maioria não, infelizmente. Busquemos, irmãos, intimidade com Deus.
Ele vai nos ajudar a sair do engano, se sinceramente ansiarmos a conhecer a verdade, se deixarmos nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 6, versos 46 e 47. Nesses versos, Jesus fala: "Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída." Nesse estudo, nós vamos focar muito nos verbos ação, obedecer, esse que acabamos de ler, praticar, salvação para os que creem somente. É isso que está escrito? É bom, né? As pregações que falam que é só crer e está tudo certo. A vida cristã, irmãos, vai muito além disso, muito além desse raso que vivemos, achando que somos bons e que a igreja é suficiente. Deus espera muito mais de nós. Precisamos sim fazer a nossa parte. Esse texto diz que se praticarmos a palavra de Deus, pode vir qualquer coisa, qualquer dificuldade, mas permaneceremos firmes na rocha que é Cristo. Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. Aqui novamente Jesus falando: "Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus." Consequências, meus irmãos. Algo que eu falo tanto aqui no canal. Não tem como plantar batata e colher uva, não é verdade? Jesus nos chama a negar a nós mesmos e esse chamado poucos aceitarão. Pode ter certeza. Essa onda gospel toda aí, o inimigo está em casa, fazendo a festa. São os que romantizam a vida cristã, quase que uma novela das 6. E não é assim, meu irmão. Deus está batendo a sua porta. Ele já fez a parte dele. Cabe a nós fazermos a nossa. 1 Pedro capítulo 1, versos de 14 a 16. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. A Bíblia nos traz instruções de como devemos ser como cônjuges, pais, filhos, em nossa vida espiritual, sexual, no trabalho, em relação aos impostos e outras obrigações que devemos honrar, nossa atenção para com os mais pobres e por aí vai. E quanto aos mandamentos de Deus, você tem guardado? Você conhece os mandamentos? Com certeza posso afirmar aqui que a grande maioria você obedece, já que estão alinhados com a moral que você valoriza. Mas você sabia que a Bíblia diz que se desobedecermos um mandamento, apenas um, é como se estivéssemos desobedecendo todos os outros? 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Você ama a Deus? Meus irmãos, não sou eu, é a Bíblia. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. Eu vou fazer a pergunta novamente. Você ama a Deus? Jesus nos chama para ser os seus discípulos. Promete que seu jugo é suave, seu fardo é leve. Precisamos, irmãos, abandonar nossas certezas,
Tudo que aprendemos desde que nascemos, nossas convicções, num mundo tão vaidoso, humildade é quase que impossível. Tudo que a gente mais ouve hoje é que precisamos olhar para nós, cuidar da nossa autoestima, para nos sentir belos, bem, mas nunca é suficiente, já perceberam? É uma loucura esse mundo de comparações e insatisfações por coisas tão pequenas e banais, mas é preciso, por mais difícil que seja nos dias de hoje, ter humildade e reconhecer a palavra como ela é e não como queremos que ela seja. E finalmente, Tiago 1, versos 22 a 25. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Vocês querem ser felizes de verdade? Sem precisar de riquezas, padrões mundanos de beleza, fama, reconhecimento? Essa mensagem é para você que não aguenta mais, sente que sua corrida tem sido exausta e vazia. Você tem orado e pedido a Deus que Ele fale com você. Você deseja sinceramente entregar a sua vida a Jesus. Eu te convido, meu irmão, a conhecer o verdadeiro Evangelho que veio para te salvar e nos livrar para sempre do mal que é dono e proprietário desse mundo. Saiba que a minha ou a sua opinião aqui não importam. Chega de querer saber mais de que Deus. Precisamos confiar e obedecer. Só assim viveremos a vida que Ele planejou para nós. E sim, meus irmãos, esse processo nos leva a mudar muitas coisas em nossa vida, em nossa rotina. Se assim não for, você está no lugar errado. Vamos juntas? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima!